Fala galera do canal HB Tech, nesse vídeo eu vou estar fazendo um review de um vídeo que eu publiquei há algum tempo atrás sobre esse pedal de distorção que eu estou montando aí no vídeo, certo? Eu vou estar explicando, dando algumas explicações adicionais e espero que você goste do vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve e deixa seu like, porque isso ajuda muito no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Galera, esse esquema desse pedal é um esquema bem antigo, tá? Eu consegui ele na internet em 2010, na época eu acredito que ele era livre para uso e comercialização, mas como eu não achei mais na internet, acredito que o proprietário tenha reclamado dos direitos autorais desse pedal. Mas eu vou estar explicando para vocês aqui rapidinho, certo? Algumas coisas e dando mais alguns detalhes. Por exemplo, a gente vê esse desenho de circuito impresso, né? Eu fiz tudo na mão mesmo, certo? Usando um marcador permanente. E fiz algumas correções aí para que a placa funcionasse corretamente depois. Só ressaltando que eu cometi vários erros, certo? Quando eu fui começar a fazer esses pedais, né? Eu errava trilhas, esquecia desenhos. A primeira vez eu desenhei do lado certo, quando na verdade era para inverter, né? Porque a trilha vai ficar do lado de baixo do pedal. Então você tem que desenhar ela o reverso para quando você virar ela ficar normal, certo? Outra coisa que vale ressaltar também é que quando você vai desenhar a placa é importante você ter os componentes. Isso vai te dar uma dimensão melhor de como vai ficar o esquema, como por exemplo, numa parte determinada do vídeo vocês viram que eu coloquei o CI para poder desenhar pontos onde o CI ia ser fixado, porque eu tendo o componente eu tenho uma noção real do tamanho que ele vai ocupar na placa e assim eu posso saber o tamanho que a placa vai ter, o tamanho que o circuito vai ter. Eu poderia ter feito esse circuito bem menor, mas como eu estava fazendo tudo de uma forma manual, arcaica, eu achei melhor deixar a placa grande para ter espaço. Se eu for fazer agora, eu vou usar o EasyEda ou algum site que faça esse circuito impresso para mim, para ele sair bem melhor. Vou imprimir numa folha de papel crochê e vou colocar sobre a placa, porque vai sair muito mais profissional. Mas nessa época eu estava fazendo ele de uma maneira mais arcaica, né? Mais selva, por assim dizer. A primeira vez que eu fui fazer a corrosão de uma placa, fui tão bizonho que eu coloquei o percloreto de ferro numa panela de alumínio. E o resultado final, o fundo da panela soltou, eu perdi todo o percloreto de ferro que eu tinha comprado recentemente. Então a partir daí eu comecei a usar vasilhas de plástico, né? Isso é o básico. Eu tenho um tubo de percloreto que já vai fazer 8 anos que eu comprei, ele está intacto, corrói muito bem as placas quando eu vou fazer. Em relação aos componentes, o CI, o principal componente desse circuito é o UA ou LM741. É um amplificador operacional extremamente bom para fazer pedais. Inclusive tem um outro projeto que é o MRX Distortion Plus, que usa o LM ou o A741 também, que é muito bom. Cuidado com compras de componentes em aplicativos, porque eu já tive a péssima experiência de comprar 10 CIs LM741 achando que era bom, mas na verdade era falsificado, era componente falso. Eu fiz todo o esquema, coloquei tudo correto, chequei milhares de vezes, mas ainda assim não funcionava de jeito nenhum. Então eu tive essa decepção, né, de comprar vários componentes falsos. Então tomem cuidado quando forem comprar. Analisem o preço, analisem as resenhas do produto para vocês não serem enganados, tá? Que nem eu fui. Para perfurar a placa e deixar as perfurações mais precisas possível, eu usei isso aqui. Nada mais nada menos do que um perfurador de placa de fenolite de vidro daqueles antigos. Galera, é sério, eu consegui uma eficiência muito boa ao utilizar esse perfurador. Tem muita gente que diz, é um lixo, não funciona, mas pelo contrário, serviu muito bem para mim. Na época eu estava começando meus estudos com eletrônica, então eu tinha pouco orçamento para comprar as coisas. Hoje eu continuo com pouco orçamento, então eu continuo com esse perfurador. Perfurei com um bico não muito fino para que garantisse que o componente ficasse bem encaixado, mas também não desse trabalho de colocá-lo no local. E aí, como você vê no vídeo, eu fui colocando os componentes de um por um. Alguns componentes eu usei novos, alguns componentes eu usei velhos mesmo. Incluindo, eu acho que o único componente novo que eu comprei para fazer esse pedal foi o resistor 2M2, que é o resistor com a resistência mais alta desse circuito, que é o resistor que controla a tensão que vai para os diodos. Então eu comprei esses resistores, né, para ter um efeito melhor. E um dado muito bacana, né, que esse resistor de 2M2, você pode mudar o valor dele para obter uma distorção mais encorpada. Você pode colocar um de 100K, porque assim a distorção vai ficar mais forte, vai mais corrente pro diodo, e assim você consegue obter uma distorção ainda melhor. Na hora de soldar, eu me preocupei bastante na questão de não fritar os componentes. Então coloquei um pouco de fluxo de solda em cada um dos componentes, né? Obviamente que escolhi um ferro de solda com um bico que tivesse mais eficácia na hora de esquentar e na hora de soldar, porque tem muitos ferros de solda que dão problema, cria oxidação ao redor da ponta, então ele não solda, fica criando as bolinhas de solda
Então eu me preocupei bastante com isso. Quanto mais tempo você deixa o ferro de solda encostado no componente, né, mais risco há de você queimar esse componente, danificá-lo ou diminuir a vida útil dele. Então eu soldei bastante rápido, né, tentei ser o mais preciso possível na hora da solda. Fios que eu utilizei para soldar o potenciômetro eram fios blindados, tá? Era como se fosse um cabo estéreo, mas na verdade eu retirei isso de um som antigo. Eu vi que os cabos eram de prata, tinham uma condutibilidade boa, né? Fios de prata tem baixo ruído, então eu aproveitei isso para utilizar e ter menos ruído possível nesse pedal. Quando você usa cabos blindados para construir um pedal, a qualidade do som sai muito melhor. Do contrário, se você usar cabos comuns de cobre, vai ter muita interferência e muito ruído, assim você aproveita menos o efeito do pedal. Com respeito ao potenciômetro que você vai utilizar, é importante que você utilize um potenciômetro linear. O potenciômetro linear, à medida que você move o cursor, o aumento ou a diminuição de resistência é linear, ou seja, é constante, não tem curvas. Já no logaritmo você repara que tem uma curva. Já aconteceu de eu colocar um potenciômetro logaritmo para um equipamento de áudio, o efeito é muito estranho, a menos que o esquema que você esteja montando exija um potenciômetro logarítmico. Aí já vai fazer toda a diferença, porque ele vai controlar um outro tipo de sinal que requer um potenciômetro logarítmico. Que o efeito do potenciômetro logaritmo é específico para esse tipo de sinal, mas caso contrário, recomendo que use sempre o potenciômetro linear para controle de volume. Com relação à instalação da DPDT, no caso aí eu não instalei uma DPDT, eu instalei uma MS102, se eu não me engano. Eu me aproveitei porque ela tinha duas polaridades, então dava para fazer a questão do chaveamento entre o efeito normal e a distorção. Entretanto, eu vou deixar aqui o esquema da ligação, porque eu usei depois uma DPDT original e ficou muito melhor. Galera, eu falei que era uma DPDT, mas na verdade é uma 3PDT, que é essa chave que vocês estão vendo aí. Ela tem 9 pinos e permite a ligação com o LED. Esse aqui é o esquema de ligação, tá? Eu utilizei ele para criar meus pedais e ficou muito bom. Depois eu vou colocar um vídeo de como eles ficaram depois que eu remodelei e coloquei tudo certinho, para vocês poderem copiar, se for o caso, o modelo, ou fazer do modelo de vocês, claro. Mas o importante aqui é de 9 pinos, é muito bacana, porque dá para você usar aí com um LED para indicar quando o efeito está sendo usado e quando não. Isso fica bem bacana e melhora muito a estética do pedal. Para conexões eu usei um plug DC e um plug P10 fêmea para fazer as conexões tanto dos cabos quanto da alimentação à fonte, certo? Se você não gosta de usar com fonte, você pode colocar o rabicho para bateria, né? E aí você utiliza o pedal com uma bateria. Quer ouvir o som desse pedal? Quer ouvir como ele ficou? Então clica no link aqui acima que você vai ver o vídeo desse pedal sendo montado, sem meus comentários, apenas com a música e as legendas que eu coloquei. Então obrigado por assistir, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, e nos vemos na próxima.